Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Clamamos, Seu Espírito entre nós, que a Tua obra, Senhor, ela possa ser realizada, usando esses Teus filhos, curados, tratados, meu Pai. Eu clamo nessa hora para que o poder do Espírito Santo possa quebrar cadeias e algemas nos corações, nas mentes, e sejam agora despedaçados todos os jugos. O Espírito do Senhor Deus é que reina neste lugar, e nós clamamos mais pela presença do Espírito Santo. Usa, Senhor, essa igreja, usa esse ministério, Senhor. Usa, Senhor, esse irmão, essa irmã, os dons e talentos que são, Senhor Deus, como ferramentas vivas e poderosas, Senhor, para contra-atacar a obra do mal, meu Pai, para libertar, para, Senhor Deus, evangelizar, para curar os enfermos de alma. Senhor, usa os teus filhos, que essa noite seja uma noite de quebrantamento, Senhor. Usa essa igreja em todo nível espiritual, em todo nível, que homens e mulheres sejam comprometidos, Senhor. Que nessa noite, Senhor, vidas sejam levantadas para fazer a Tua vontade, vidas sejam colocadas no Teu altar. Oh, meu Deus, eu clamo para que portas sejam abertas, para que, Senhor, a ministração da Sua palavra seja pregada em todos os cantos e recantos desse país, em todos os bairros, em todo lugar dessa cidade, meu Pai. Usa a Tua igreja, e ao desanimado diz o Espírito: eis que ponho dentro de ti a alegria e poder, porque a tua alma se alimenta do Senhor. Oh, meu Deus, levanta, Senhor, nessa noite, uma igreja poderosa, vitoriosa, em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio e eu recebo. Você pode aplaudir o nome do Deus eterno. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar de um tema muito intrigante, porque a gente nunca pensa que a igreja possa passar por um julgamento. E a Bíblia fala que a igreja passará por um julgamento de obras. E a profundidade da nossa relação com Deus, ela vai ser vista, ela vai ser examinada. Aquilo que nós fazemos, seja no altar ou fora do altar, tudo está diante do Deus eterno. A nossa obra, ela vale um quilate de edificação no reino, porque Deus entregou a cada um aqui um chamado, um ministério, e a igreja do Deus eterno hoje é usada para fazer essa obra, amém? Essa obra antes era feita pelos profetas, mas agora Deus levantou uma igreja lavada e remida no sangue do seu Filho Jesus, para contra-atacar as portas do inferno, para libertar os filhos que estão em prisões, para dizer: eis que é chegado o ano aceitável, o dia do Senhor, o dia do nosso Deus. Deus nos levantou para isso, mas precisamos entender a profundidade que nós estamos em Cristo, estamos na palavra, estamos no mundo espiritual. Não é fácil, mas nós precisamos aumentar o nosso nível espiritual com Deus. Não podemos dar oportunidade para que o diabo, para que o mundo venha pisar sobre o sal, porque todo sal que não salgar, que não dá sabor, a Bíblia diz que ele é jogado fora, mas Satanás não vai pisar, não vai pisar, amém, irmãos?
não vai pisar no nosso ministério, não vai pisar na nossa vida espiritual, não vai pisar no plano de Deus para as nossas famílias, não vai pisar. Quando nós tomamos posse daquele momento que aceitamos o Salvador das nossas almas, nós confessamos os nossos pecados e falamos ali: a nossa alma é tua, Senhor, e o mundo não pode mais, não tem mais esse poder de tomar aquilo que está nas mãos do Criador. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. A minha vida e a tua vida está nas mãos do Deus eterno. Aleluia. Nós vamos ler o texto da palavra do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 11, já está aí no televisor. Eu vou ler os versos ímpares. Os irmãos lerão os versos pares. Nós temos na Bíblia 4 tipos de julgamentos. E qual a importância disso? A importância disso é que o primeiro julgamento é o julgamento da igreja. Nós seremos os primeiros a sermos julgados. Não por condenação, mas seremos julgados. Eu quero que você entenda isso. A importância da tua vida. Às vezes eu fico pensando, depois da salvação, o que é mais importante? Você já pensou, já parou para analisar isso? Depois da sua salvação, o que é mais importante? Eu vou responder: as suas obras, as minhas obras. Depois da salvação, mais importante são as obras. E nós vamos ver isso essa noite. Olha o que diz a palavra do Deus eterno. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Igreja. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 10, vamos ler juntos? Porque amém. Você pode se assentar. A maior preocupação da Escritura Sagrada é trazer à capacidade humana o entendimento. O entendimento da palavra nos faz aliados com o Espírito Santo para palmilharmos nessa terra. E quando a Bíblia fala a respeito de julgamento, na Bíblia nós encontramos 4 julgamentos escatológicos, futuristas, que hão de acontecer. O primeiro julgamento é o julgamento das obras dos crentes, o trono de Cristo. Esse julgamento acontecerá logo após o arrebatamento. Logo após o arrebatamento, a igreja, ela passará desse mundo para o mundo da glória prometida, amém? Já esperado. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o aguardam. Glória a Deus! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Logo após a ressurreição dos mortos, que estiverem vivos, serão arrebatados. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele virá nos ares. E ali Ele dirá a todos nós: sejam bem-vindos do meu Pai. Possuí por herança o que está preparado antes da fundação do mundo. A igreja passará por esse momento porque Deus entregou a ela. Deus entregou a cada um aqui.
dons, ministérios, chamados. Deus encheu cada um de poder. E uma das coisas que a Bíblia explicita de uma forma veemente é que todos, a Bíblia diz, todos, 1 Coríntios 3, o versículo de número 13, ele fala: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Todos nós passaremos por esse exame divino. Deus perscrutará, Ele sondará, Ele puxará o registro de tudo aquilo que fizemos, de tudo aquilo que também não fizemos, das nossas boas ações e das nossas más ações, das nossas atitudes pertinentes à obra, mas também falará da nossa negligência, da nossa apatia, da nossa demora. Tudo está diante dos olhos do Senhor, porque quando fala que o fogo provará, esse fogo são os olhos de Deus. É como Deus tem esse registro, como se tivesse tudo anotado diante dele, que nada pode fugir. Nem o céu, nem a terra, nem o mar. Nada. A Bíblia diz: ainda que eu pegasse uma canoa e fosse para o horizonte do rio, ali tu me encontrarás. Ainda que a minha alma se encontrasse no Hades, tu me encontrarás. Nada pode fugir diante da ótica do Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode se afastar. Quando chegar aquele dia, irmãos, é o dia da prestação de contas. É o dia de declarar o que nós fizemos, o que nós realizamos, o que nós fizemos com aquilo que Deus nos entregou. E ali nós seremos analisados. Não é um tribunal de condenação, não é um tribunal para ver que você está condenado. Esse tribunal não se trata disso, mas esse tribunal se trata das obras, daquilo que Deus nos entregou. O que nós fizemos? O que você fez, minha irmã Gisele, com aquilo que o Eterno te deu? O que você fez, minha irmã Glória? O que Deus vai cobrar de nós, pastores? Pastor Humberto, o que o senhor fez? O que a igreja do Nazareno em Olinda fez com aquilo que eu depositei, que eu entreguei nas mãos de cada membro? Esse julgamento vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Logo que a igreja for arrebatada, nós nos encontraremos com Deus Todo-Poderoso dos ares. E a Bíblia diz que então haverá aquele momento que o Senhor, a palavra do Senhor até diz em Apocalipse, a palavra do Senhor nos fala a respeito disso, Apocalipse 22, 12, porque o Senhor virá trazendo em suas mãos o galardão de cada um. Você pode dizer amém? Esse é o primeiro julgamento. Eu vou passar rápido. O segundo julgamento, segundo a Bíblia, é o julgamento dos ímpios mortos. Dos ímpios mortos. Trono branco, Apocalipse 20, versículo 11 ao versículo 15. Nós podemos ler isso. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam, que, irmãos? Segundo, pode adiantar. Aqui nós encontramos a morte devolvendo aqueles que morreram sem Cristo, sem uma confissão de fé, sem o reconhecimento do Deus Todo-Poderoso como Salvador. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E a Bíblia diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Isso vai acontecer para aqueles que rejeitaram a palavra, rejeitaram o Espírito Santo. Aqueles que ouviram as mensagens, que desdenharam, que não deram crédito, que não receberam. A Bíblia diz que eles que morreram sem a palavra. Isso é um tempo já depois do milênio.
eles vão ressuscitar para condenação eterna. O segundo juízo é esse. E o terceiro juízo é o julgamento dos ímpios vivos. Porque depois do arrebatamento, com a aparição do anticristo, então as nações estarão aqui sobre a terra, mas muitos sobrevirão. Mas a palavra de Deus fala a respeito que o Cristo Todo-Poderoso julgará os vivos que aqui permanecerem. E olha o que a Bíblia diz: julgamento dos ímpios vivos, Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E o que diz, irmãos? Patará como pastor, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E continua ainda, a partir do versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para quem? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não o fizestes, não o fizeste a mim. E irão estes para onde, irmãos? Mas os justos. Esse é o terceiro julgamento da Bíblia. Existe um outro julgamento. Vocês imaginam qual que seja? A Bíblia diz que agora os eleitos, nós vamos julgar. Vamos ver o que trata desse próximo julgamento. Julgamento de quem? É o quarto julgamento que a Bíblia se descreve. Nós havemos de julgar os anjos decaídos, os anjos que corromperam as suas naturezas, os anjos que se envolveram com Lúcifer, com o pecado, com a maldição. A Bíblia diz que a igreja, nós havemos de julgá-los, porque eles estavam em estado de pureza e jamais poderiam ter se rebelado contra Deus. Mas esse momento é o quarto julgamento que a Bíblia revela. O que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Vamos ler juntos? Não sabeis vós, quanto mais... Isso. Eu estou passando para os irmãos a realidade do que descreve as Escrituras. Nós estamos entremeados de uma forma, envolvidos com as palavras deste livro. As pessoas querem difamar, querem menosprezar, querem nos achatar de conservadores, de pessoas que não pensam além desse conceito. Mas isso são aqueles socialistas doentes. Mas nós pregamos a Cristo Jesus. Nos julgam porque herdamos uma herança judaico-cristã. E hoje a nossa fé está fundamentada na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? Nela está a nossa vida, nela está a nossa história, nela está a nossa salvação, nela se retrata a nossa eternidade para todo sempre. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. A igreja, ela é fundamentada no conhecimento da verdade. Nós temos fundamentos do cristianismo pela palavra de Deus. Isso são os credos apostólicos. A nossa fé é baseada nos ensinamentos de Jesus. Apóstolos foram que andaram com Jesus literalmente, pelo sentido da palavra. Foram aqueles que estavam com Jesus, andando com Jesus. São apóstolos, após.
Jesus. Apóstolo é após. Eles andaram com Jesus. E a igreja tem um fundamento, que é Jesus Cristo. Nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós lemos e falamos que Cristo é o fundamento, é o alicerce de todo edifício bem construído. É Cristo. A nossa fé está em Cristo. A nossa confissão está em Cristo. Nós não adoramos a outro Deus. Nós confessamos os nossos pecados, reconhecemos a sua morte, reconhecemos a sua ressurreição. Durante 40 dias ele andou com os apóstolos, com o povo, e depois foi assunto aos céus, visto por mais de 500 pessoas. Testemunharam que ele, quando subiu, os anjos disseram: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de voltar. A nossa fé, ela é baseada nos ensinamentos. Os apóstolos, quando começaram a pregar em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, eles falavam do que Jesus havia os ensinados. A palavra da verdade. Creio que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Creio que Deus Pai enviou Jesus Cristo para nos salvar. E que o Espírito Santo está presente hoje para dirigir, guiar e governar a igreja. Aleluia! Nós estamos baseados nisso. Paulo diz que nenhuma outra forma deve ser a nossa doutrinação. A nossa doutrina está em Jesus, o nosso ensinamento está em Jesus Cristo. A igreja tem um fundamento, que é Jesus Cristo Salvador. Morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou no terceiro dia, andou 40 dias com os discípulos e com o povo, subiu aos céus, por mais de 500 pessoas, ele foi visto. O que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 11. Vamos ler junto, irmãos? O que está escrito aí? Glória a Deus! A Ele a honra, a glória e o louvor. A nossa oração é por meio dEle. É pela sua graça que somos salvos. O seu amor nos alcançou por causa do seu sacrifício. Nada pode diminuir a honra. Nada pode diminuir o sacrifício, a expiação que Ele fez por nós. O que Ele fez foi o que ninguém poderia fazer. Romanos 3:23 fala que Deus, olhando dos céus abaixo, não viu um justo. O fundamento da fé cristã é justamente mostrar a nossa natureza envolvida com o mal, com o pecado. Nós não merecemos nada. Tínhamos por destino a destruição, o inferno, o lago de fogo, a morte eterna, mas por sua misericórdia, Ele nos salvou, Ele nos libertou, amém? Você pode aplaudir o nome do Deus eterno. A Ele a honra, a glória e o louvor. Não foi o pastor que te salvou, não foi a religião, não foi o nome da igreja, não foi o movimento. Quem te salvou é o único, é o poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A Ele você deve honra, glória, louvor. Você deve a sua vida, deve exaurir todas as suas forças, deve colocar diante dele toda a tua alma, porque ele te protegerá, ele te guardará, ele colocará os seus pés no alto refúgio e te dará confiança para sempre. A nossa alma está em Cristo. Esse é o fundamento, nenhum outro fundamento. Não foi João, não foi Pedro, não foi nenhum ídolo, não foi nenhum outro nome. O apóstolo Pedro fala em Atos capítulo 4, versículo 12: porque em nenhum outro nome há dado nos céus e na terra, para que o homem seja salvo, somente o nome de Jesus. A Ele, todas as almas são confiadas. Ele mesmo falou:
Eu sou o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Pelas ovelhas, amém? Foi Ele que te salvou, foi Ele que te curou. Você e eu estávamos condenados, amaldiçoados. Segundo a Bíblia, nós andávamos de mãos dadas com a morte. Pecado é irmão gêmeo da morte. Andávamos para lá e para cá com a morte. O nosso destino era morte eterna. Há 3 tipos de morte, né, irmãos? Morte espiritual, morte física e morte eterna. Nós estávamos de mãos dadas. O pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é assim que era o nosso destino. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele, então, nos tirou do vale da sombra da morte. Aleluia. Para quê? Para podermos sermos arrebatados com Ele para sempre. Os galardões serão entregues logo após o arrebatamento da igreja. E isso se dará nos ares. O Apocalipse capítulo 22, versículo 12, quando Cristo voltar, Ele trará consigo. Nós podemos ler o que está escrito. O que está escrito aí, irmãos? Eis, cedo venho, o meu galardão está comigo. Obra. Segundo o quê? E aonde é feita a obra de Deus? Vamos lá. A obra de Deus, primeiramente, é feita no mundo invisível, dentro de nós. Dentro de nós. A obra é feita no mundo invisível, dentro de nós. Está aqui dentro. Ninguém pode ver a obra de Deus dentro de mim. Mas no mundo invisível, já me alcançou, já te alcançou. A segunda coisa, que a obra de Deus é feita através do nosso corpo. O corpo da igreja. A obra é feita, realizada através do corpo da igreja. A terceira coisa, que a obra é realizada através das ações. O trabalho missionário, evangelístico, culto no lar, as pregações, as visitas. A obra é feita através das ações, dos procedimentos, daquilo que a igreja recebeu do próprio Senhor. Ele mesmo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações. É através das ações. Então a obra é realizada no mundo invisível, pelo corpo de Cristo e pela ação da igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 ao 15. Esse é o fundamento. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. O que a Bíblia está dizendo? Que a nossa obra, ela tem um valor diante de Deus. Ela tem um reconhecimento diante de Deus. Ela é chegada diante de Deus com um determinado quilate de valor. E é isso que nós precisamos entender. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que é feito pelos pastores, tudo aquilo que é feito diante de Deus, na obra de Deus, tem um valor para Deus. Talvez você nunca pensou sobre isso. Tudo que nós fazemos, a Bíblia diz que o bom alicerce é Cristo. E a edificação agora desse edifício, qual é o material que nós estamos usando? A Bíblia fala que é ouro, prata ou pedras preciosas, ou madeira, feno ou palha. Qual é o valor dessa obra? É interessante que nós pregamos e falamos que o fundamento é Cristo. Tem maior fundamento espiritual, tem maior fundamento reconhecido fisicamente do que esse, que é Cristo Jesus, igreja? Não.
esse fundamento aguenta, esse alicerce suporta. Pode vir o que vier, pode chegar o que chegar, pode atingir o que for, esse alicerce não quebra, não cede, ele não arria, porque ele é forte, ele foi conquistado com o precioso sangue do Filho de Deus. A tua vida e a minha vida está na base desse alicerce. Todo cristão pode pisar firme, porque esse alicerce não cede. Esse fundamento é Cristo, é um alicerce bom. Nós, irmãos, fomos chamados para fazer essa obra, e pensamos que tudo depende de nós. Nós já estamos fundamentados no alicerce que é Cristo Jesus, nosso Senhor. A obra não é bem feita porque nós somos bons. A obra, ela é realizada porque o alicerce já foi edificado e Ele está conosco. O que nós temos que fazer agora é colocar aquilo que deve ser para edificar o grande edifício de Deus, para que o mundo veja a glória de Deus, para que veja o grande nome do Deus Todo-Poderoso, o Salvador da humanidade. A obra somos nós que fazemos. Eu não consigo entender pessoas que dizem assim: pastor, eu não consigo fazer a obra de Deus. Eu não consigo entender pessoas que falam assim: pastor, eu comecei, mas eu não vou continuar. Quantas coisas você já recebeu para fazer? E quantas você as terminou? Nós declaramos que Cristo é o Senhor, o Salvador, que Cristo é poderoso. E é verdade. Mas na hora de fundamentarmos a nossa obra nesse alicerce, pode vir diabo, pode vir crise, pode vir desemprego, pode vir doença, pode vir ameaça, pode vir perseguição, pode vir temor, pode vir o cerco do homem, pode vir o inferno. Não poderão contra esse alicerce que é Cristo Jesus. A sua vida está agora alicerçada em Cristo. Irmãos, o que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Muitas pessoas largaram porque agora eu estou trabalhando muito. Se não trabalha muito, é porque não sabe fazer nada. Quando começa uma coisa, qualquer vento de provação, essa pessoa cai. Se está chovendo, não posso ir para a igreja. Se está sol demais, não posso ir para a igreja, não posso fazer a obra. Nós estamos fundamentados. A obra de Deus, ela tem um alicerce. Nós estamos fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Estamos fazendo com aquilo que sobra aqui. Nós colocamos em último lugar. Eu quero que você seja despertado. Porque todos os dons e talentos e habilidades, todo o dinheiro, toda a condição que Deus te deu, você acha que Deus te deu isso tudo para quê? Para você fazer a obra. A obra, ela tem que ser edificada. E a Bíblia diz: olha, cada um será examinado pelo fogo. Se a sua obra for de pau, for de palha, for de feno, vai ser queimada. Qual é a razão de estarmos fazendo a obra de Deus? Porque se a fazemos, fazemos de qualquer maneira. E se não fazemos, queremos desqualificar aquilo que Deus nos deu. Deus depositou algo em você, amém? Amém ou não amém? Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu vim para essa igreja, a irmã Glória da antiga aqui, ela sabe que eu vou falar. Quando eu assumi, mais da metade da igreja saiu, não foi, irmã Glória? Eu comecei a assumir responsabilidade nessa casa com 24 anos de idade. Com 27, eu era o pastor. Eu quero dizer por que Deus, Ele vai cobrar de cada um. Você não pensa nisso, mas o seu ministério está em auxiliar aquele que está na frente da igreja. O seu ministério está em auxiliar aquele que está na frente de batalha, realizando culto nos lares, culto nas ruas, evangelizando. O seu ministério é edificar a obra de Deus com ouro, com prata ou com pedras preciosas. Porque quanto mais a têmpera do fogo se elevar,
a esses elementos que nós falamos, mais eles são purificados. Mas quanto mais o fogo aumentar sobre o pau, o feno e a palha, eles somem. Dado o momento quando estava no ministério, eu fiquei desempregado, sem poder receber, porque a empresa fez um acordo coletivo. Para receber eu levei mais de 1 ano. Mas a Bíblia diz que o alicerce é Cristo Jesus e não pode ser derrotado por nada. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Chegava em casa, acabou o alimento, acabou a provisão. Eu quero perguntar aos irmãos qual foi a vez que eu cheguei nesse púlpito aqui para reclamar de Deus, para murmurar. Sabe por quê, irmãos? Nós fomos edificados sobre um alicerce que é forte, um alicerce que suporta, porque não sou eu que suporto, não, é Ele que suporta. A minha vida está nele, Ele está em mim, eu pertenço a Ele. Tudo que acontece comigo, acontece também com Ele, porque eu sou dele. Amém? Você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus. Nós estamos nesse alicerce. Vem diabo, vem crise, vem tudo para tentar nos impedir, mas o alicerce não é derrotado, porque é o Deus eterno, o soberano, o imortal, aquele que era e que há de vir. Ele é todo poderoso, amém? Aleluia. Sem salário, sem alimento, sem condições, mas com alicerce. Quando você tem a sua fé fundamentada em Cristo, nada pode te tirar dos planos de Deus. Não tente desviar aquilo que Deus projetou para a sua vida. Não tente mudar aquilo que Deus projetou para o seu caminho. Não tente desfazer aquilo que Ele já traçou. Quem é você? Quem sou eu para dizer, vou parar, não vou fazer, não vou ajudar, não vou colocar a mão? Quem somos nós? Ouvi muitas coisas. Haga isso, deixa para lá. E cada coisa que acontecendo, Cristo, que é o meu alicerce, que é o seu alicerce, ficava mais inclusivo na minha vida, mais presente. Chegou um ponto que eu não tinha como granjear para alimentar minha família. Eu botei uma barraquinha de ovos do outro lado. Talvez seja o motivo que eu como tanto ovo. Como ovo pra caramba. Eu botei uma barraquinha de ovos do outro lado. Estava na igreja, quando terminava o expediente, eu com a barraquinha lá, à noite eu vinha pregar. Amém ou não amém? Se é de Deus, se é Deus que está sustentando, Ele vai dar a provisão. Essa palavra eu quero ministrar para você, porque eu saía daqui muitas vezes para visitar algumas pessoas e não sabia o que eu ia comer. Nós não precisamos que a alegria seja algo externo. A Bíblia diz que um dos dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito é a alegria. Está escrito lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Irmãos, quando a gente gosta de Bíblia, a resposta está aqui. Você não pode basear a sua vida num achismo, numa filosofia humana, num pensamento humanista. A sua vida, ela está escrito aqui. Ele escreveu a sua vida aqui. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, e eis que tudo, glória a Deus, e a vitória é nossa. E a vitória é nossa. E a vitória é nossa, igreja. Você pode aplaudir o Senhor. Está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. Começava as visitas, o óleozinho ungindo, chegava numa casa, orava, fazia o trabalho de Deus. A irmã chegava, pastor, não sabia de nada. Por isso eu quero te ensinar que é você estar firmado no alicerce. Falei nada não. Pastor, olha só, eu ganhei tanta coisa. Será que o senhor não está precisando? Alguém da igreja, irmã, manda para cá que eu estou precisando. No final, irmãos, eu não tinha nem mais mãos para chegar em casa. Eu chegava com tanta sacola na mão. Era carne, era... Aí eu falei, Senhor, Tu és tremendo. Esse negócio vai ficar melhor. Aí algumas casas que eu ia, irmão, eu vou aí pertinho da hora do almoço, tá? A irmã Rose, que morava aqui no prédio aqui atrás.
Eu deixava para ir na casa dela, que ela tinha uma condiçãozinha melhor, né? O marido era sócio de um hotel. Eu deixava ali para falar, irmã, vou aí, prepara aquela comida gostosa. Sério, irmãos. Eu acho que a Gisele é parente dela. Chegava lá, irmãos, 11 horas. Porque meio-dia eu acabava. Falei, Rose, meio-dia acaba, a gente almoça, tá? É sério, irmãos. Tomara que ela ouça essa mensagem. Chegava lá, orava, pregava. Irmãos, quando chegava a hora do almoço, meu Deus e meu Pai, fartura. E eu tinha bronca. Ah, pastor, sobrou esse, bota aí, minha irmã, que eu vou levar. Ah, Daílson gosta disso, bota aí o pudim, bota a sobremesa que eu levo. Nós estamos num alicerce que é Cristo, amém? Eu quero que você entenda isso. Sabe o que é que eu enxerguei? Deus usou esses irmãos para fazer a obra na minha vida e no meu ministério. Não faça a obra de Deus de qualquer forma. Se você pode dar o melhor, dê o seu melhor. Dê o melhor tempo. Dê o melhor da tua vida. Dê o melhor do teu investimento. Sabe, irmãos, às vezes a gente fazemos as coisas para Deus e dizemos assim, o pastor já tem condições, já tem dinheiro. Eu já cansei de ouvir isso, irmãos, dizendo assim, eu não vou ajudar porque o pastor ganha bem, o pastor tem condições legal. Você acha que isso não entristece? Entristece, porque eu sou humano, mas a Bíblia diz que o fundamento é Cristo Jesus. E esse fundamento, ele não vai quebrar. Glória a Deus. O texto diz, o alicerce é bom. O fundamento é Cristo. Não pode ser destruído por ninguém e nem por nada. Se nós estamos em Cristo, a palavra de Deus nos diz que nós havemos de vencer todas as coisas. Nós somos mais do que por quem? Você pode aplaudir o Senhor, somos mais que vencedores. Não faça a obra de qualquer maneira. Não dê a Deus aquilo que você não gostaria de receber. Aquilo que Deus deu em suas mãos. Faça com amor, faça com o maior valor. A Bíblia diz que nós não podemos entregar algo que não seja como de prata, como de ouro, ou de pedras preciosas. Não faça a obra de Deus reclamando, murmurando. Não faça a obra de Deus se chateando. Faça a obra de Deus com alegria, com satisfação. O que significa obras de prata, obras de ouro e obras de pedras preciosas? Significa a intenção do seu coração. Como você faz isso? Quando você começa a investir na vida da tua igreja, na vida do teu pastor, na vida dos irmãos, faça isso com o seu melhor. A sua intenção, o seu desejo. Não era fácil, não. E nunca vai ser fácil. Mas é muito triste quando a gente vê pessoas desistindo do chamado, pessoas desistindo do ministério, dizendo, está tão difícil. Meu irmão, está difícil porque você ainda não entendeu. O alicerce é que te suporta. O alicerce é que não deixa você quebrar. O alicerce é que não deixa você se desmoronar. O alicerce é mais do que poderoso. Glória a Deus. Essa igreja está aqui. E muitas outras saíram daqui. E muitos outros pastores saíram daqui. E se eu desistisse, Deus faria. Mas eu atrasaria. Eu impediria o agir de Deus. Quando você deixa de fazer, você está atrasando a obra de Deus. Você está impedindo o agir de Deus. Igreja do Senhor, essa obra é de Deus, amém? O apóstolo Paulo fala sobre isso. E segue da seguinte forma, como será o julgamento das obras. A obra é realizada. Qual é o material que nós estamos usando? Qual é o material que nós estamos usando? Nós estamos usando madeira, palha e feno. Eu quero encerrar, irmãos. Muita coisa para falar, mas a gente não tem tempo. Pode passar aqui, irmã. Olha só. Não fazemos a obra de Deus porque somos bons. Ou deixamos de fazer por causa das circunstâncias. Quando você diz assim, eu não faço por causa dos problemas, isso não é razão, porque o fundamento que sustenta a obra não permite isso.
O que na verdade nós precisamos entender é que as nossas mãos, que as nossas intenções, elas têm que ser preciosas para o reino de Deus. Você vai fazer o quê? Se comprometeu com o quê? Colocou a mão para fazer o quê? Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Pessoas têm compromisso com Deus e se receberem algum chamado para churrascaria ou para algum movimento de vida social, largam tudo. Telefone para o irmão, não vou poder ir não. Avisa o pastor Barnabé que eu não vou poder ir não. Você não está fazendo contra mim, porque você não trabalha para mim. Eu não sou o teu Deus. Eu não sou o teu Deus. O teu Deus se chama Jesus Cristo, Senhor e Salvador. É Ele que vai cobrar de tuas mãos. A sua vida vai passar diante dEle. Não sou eu, irmãos. O nosso compromisso tem que ser com a palavra, com o princípio da palavra, com o ensinamento da palavra. Muitos deixam e trabalham. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Ai daquele que faz a obra do Senhor. Como você tem feito a obra de Deus? Como você tem feito a obra de Deus? Você se preocupa com aquela pessoa que está doente? Você se preocupa com o problema da sua igreja? Você se preocupa com a situação que aquele irmão está passando? Com aquele casal está vivendo? Muitas vezes saía da minha casa de madrugada para atender irmãos, porque eu sabia que eu precisava edificar uma obra no valor de ouro, de prata, de pedras preciosas. E vou dizer para vocês que muitas vezes nós pastores fazemos isso e não somos reconhecidos por nada que fazemos. Não somos reconhecidos pelos homens, mas somos reconhecidos por Deus. Amém? Você pode aplaudir o Deus eterno? Oh, glória a Deus! É isso que você tem que entender. Já viajei 200 quilômetros para visitar um irmão encarcerado. E eu reclamava com o irmão que ia conosco. Irmão, não dá para arrumar um carro com ar-condicionado, não? Você imagina só, viajar 200 quilômetros num carro sem ar-condicionado. Ainda chegava lá para entrar no DESIP. A nossa obra tem que ser feita com o nosso melhor. Dê o teu melhor para Deus. Oferte o teu melhor para Deus. O alicerce é bom. Eu quero terminar com essas duas coisas, irmãos. Eu quero falar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Misericórdia não é graça, graça não é misericórdia. Porque às vezes eu ouço pessoas falando assim, porque eu faço isso pela misericórdia. Você está errado, eu quero explicar a você. Misericórdia significa a libertação do julgamento. Qual era o nosso julgamento? Condenação, destruição, morte eterna. Seríamos aqueles que receberiam, malditos, apartai-vos de mim. Então misericórdia significa não recebemos castigo merecido. Não nos castiga como merecíamos. Quando você fala assim, misericórdia, significa então que Deus não te castiga pelo que você merecia. Misericórdia não tem nada a ver com graça, que às vezes eu vejo as pessoas falando e isso tira o peso. Quando você fala assim, Senhor, misericórdia, você está dizendo assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não estou recebendo aquilo que eu mereço. Você está aqui salvo pelo sangue de Jesus, você está salvo, e vou te dizer, houve a misericórdia de Deus, porque o que estava reservado para mim e para você era o castigo eterno. O que é graça? Vamos falar o que é graça. Pode botar aí, Ju. Olha só. Graça é estender bondade aos indignos. É o amor de Deus. É um perdão não merecido. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, o versículo de número 5. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. É o quê? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Quando Deus nos dá graça, Ele nos vê através do seu Filho. Nós não merecemos nada. Fazemos a obra porque o Espírito Santo nos usa.
o tempo não é suficiente, mas eu quero que você entenda, o alicerce é bom, não tem desculpa, não tem como Deus não realizar o que Ele prometeu para você, porque Ele é perfeito. Agora nós não podemos fazer a obra de Deus reclamando, murmurando, fofocando, semeando divisão, criando dificuldade para que os irmãos cheguem até a casa de Deus. Irmãos, a nossa obra não pode ser de pau, de madeira, nem de palha, de feno, mas a nossa obra tem que ser feita com as melhores intenções espirituais. Tudo que você fizer, a Bíblia diz que o Senhor vai te dar o galardão. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, não fique chateado não. Quem não faz nada vai ser salvo, também não vai ter nada no céu. Quem não faz nada vai ser salvo, mas também não vai ter nada no céu. Sou eu que estou dizendo ou é a Bíblia? Sou eu que estou dizendo ou é a Bíblia, igreja? A Bíblia diz o seguinte: se as suas obras forem reconhecidas, você recebe galardão. Se as suas obras forem de madeira, de palha ou de feno, você não recebe nada. Tem diferença? Tem diferença? A Bíblia diz que tem. Vocês imaginem só, quando chegar lá nos céus, os irmãos vão preparando o envelope de dízimos, ofertas aí. Chegar lá nos céus, Deus chegar e falar assim: ô meu filho, você usou o que eu te dei para o bem, você ajudou, você praticou as boas obras, você esteve presente, você estava ali trabalhando, você é meu filho amado. Eu sei que na hora da prova você foi fiel. Agora imagina só, do lado desse irmão está a irmã. Ô minha irmã, cadê o que eu te dei? O que você fez? Cadê os dons, os ministérios? Você não teve tempo para mim? O que você fez com o que eu te entreguei? Olha, irmãos, o que acontece? Por isso que esse julgamento não vai ser no céu, hein, pastores? Esse julgamento não vai ser no céu, não. A Bíblia diz que esse julgamento vai ser nos ares, porque no céu não entra tristeza, mas quem não receber nada vai sentir a dor. Irmãos amados de Cristo, oferte o seu melhor para Deus, a sua vida, o seu coração. Fique de pé, eu quero orar por você. E ainda vai ter gente reclamando porque eu estou terminando o culto tarde. Domingo passado reclamaram. Tomara que chegue lá nos céus e o Espírito Santo, Deus Pai e o Filho te dê um cascudo muito grande. Porque lá na festa, aonde tem os salgadinhos, docinhos, tem comilância, você fica até meia-noite. Passar 10 minutos no culto é uma reclamação, murmuração. Povo de Deus, tenha misericórdia, Senhor. Misericórdia, misericórdia. Normalmente aqueles que gostam de sair dentro do horário são aqueles que não chegam no horário para o culto. Só misericórdia mesmo, né? Pega o seu dízimo, a sua oferta. Pega o seu dízimo, a sua oferta. Irmãos, eu preciso fazer isso. Vocês estão comigo? Amém? Vocês estão comigo? Amém? Quero convidar aqui os pastores. Chega aqui, pastores. Os pastores, pastora Regina, pastor Júlio, pastor Humberto, pastora Silvia. Convidar aqui os pastores aqui. Em nome de Jesus. Eu preciso fazer isso, irmãos. Nós podemos ficar mais 5 minutinhos, amém, irmãos? Nós temos que fazer isso então. Nós vamos fazer isso. O Espírito Santo, pastor Wagner, vem cá, pastor Wagner. O Espírito Santo falou comigo e nós fizemos isso pela manhã. E nós vamos fazer isso agora à noite. Eu vou pedir aos irmãos, olha, presta atenção no que eu vou falar. Os irmãos, passe para o lado esquerdo, vamos fazer uma fila. Vocês vão passar aqui pelos pastores, vão deixar a oferta, o dízimo, mas vão receber a oração. Mas esse momento, você não vai parar não, tá? Vai passar e os pastores vão colocar unção sobre a sua vida. Sabe por quê? Essa unção de hoje é unção de obras novas. É a unção de coisas que Deus vai fazer através de você, que vai mudar a história da sua vida. Porque Deus está te dando uma unção de obras novas. Amém, igreja? E eu quero fazer isso em nome de Jesus. Levante a sua mão, Espírito Santo, Espírito da verdade, nos abençoe nessa noite. Que a partir desse momento haja unção sobre a vida dessa igreja. Que todos sejam ungidos. Que a unção das boas obras, ela possa edificar o teu reino, porque o alicerce é bom, Senhor. E eu entrego essa igreja, a minha vida, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Por favor, irmãos, dá
minha esquerda para a direita. Isso. Vem passando, pastores. Isso. Você pode deixar a sua oferta aqui, passar pelos pastores. Vem andando, sem parar. É um movimento de Deus, irmãos. Isso não é só para quem vai dar o dízimo e a oferta, não. Para toda a igreja. Traga as crianças também. Traga as crianças. Vamos receber a unção, igreja. Vamos fechar nessa noite com o movimento de Deus. Algo diferente nessa casa. Passe aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai passando, vai andando. Pastora, fica aí em nome de Jesus, pastor. E o seu amor é como um furacão. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. De sua Oh Deus. misericórdia. Vai andando, sem parar, sem parar. Então de repente não vejo mais. Vai recebendo a unção. E o Espírito do Senhor vai renovando. Glória a Deus. Vai renovando a sua vida. Vai renovando. Não se preocupe, porque o alicerce é bom. O alicerce é forte. Você vai chegar. Você vai vencer. Glória a Deus. Ele me Glória a Deus. Ele me ama. Oh, Ele me isso, igreja. Aleluia. Oh, aleluia. Ele me ama. Glória a Deus. Senhor, renova. Ele me ama. Oh, aleluia. Aleluia. Somos sua herança e o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, Vai andando, igreja. Vai recebendo. Vai andando, igreja. Vai passando. o céu sobre a terra com um beijo acelerado. Meu coração dispara e Oh, o aleluia. acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Glória a Deus. Ele
coisas novas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos andando, pastores. Deixa o povo andar, pastores. Glória a Deus.